Tá vendo essa aqui? Tá vendo? Tá vendo? Mexe pra você ver. Olá, gente! Seja bem-vindo a mais um Papo Curto e Necessário. Eu sou Jane Barreto e o tema do vídeo de hoje é Elite e Impunidade. Se você não está inscrito aqui no canal, se inscreve, comenta, dá um like aqui, curte esse vídeo, compartilha para a galera, para ajudar a gente a engajar e alcançar mais pessoas aqui na plataforma, já que a gente está chegando aqui agora, né? Bom, obviamente que não tinha como não falar da impunidade que acontece nesse país por ser elite. E aí eu tô falando do caso do cãozinho orelha, que todo mundo já está sabendo e que revoltou grande parte da população. A gente viu pessoas que normalmente elas estão em grupos diferentes, né, seja político, religioso, até econômica, e aí todo mundo se uniu em prol de orelha, do cãozinho que foi assassinado brutalmente, cruelmente por adolescentes. Não vou expor os adolescentes aqui, não vou colocar a foto deles aqui, mas já circulou nas redes sociais e eu acho que vocês já tiveram acesso. O que é que a gente precisa pensar? Se fossem adolescentes pretos, você acha que essa impunidade que está acontecendo em relação a esses adolescentes brancos de elite aconteceria? Porque a gente já viu casos de adolescentes serem espancados gratuitamente porque estavam andando juntos. E aí a polícia acha uma atitude suspeita. Eles são suspeitos. Mas 5 brancos andando pela cidade fazendo crueldade com cachorro, por exemplo. Cachorro, a gente está falando de um cachorro. Isso pode, tá liberado, né? Porque é elite. Eles são filhos de grandes empresários de Santa Catarina. Inclusive, quero parabenizar as empresas de turismo que já tiraram o hotel deles. Eles têm uma rede de hotéis e aí essas empresas de turismo, essas empresas que fazem pacotes promocionais, já tiraram os hotéis do seu pacote. Então, parabéns a essas empresas que tiraram esses hotéis da lista, porque é o mínimo que se pode fazer. E aí eu quero que você reflita, se o seu filho ou sua filha cometesse uma atitude como essa, como é que você agiria? Porque a gente tem que partir do pressuposto de que se faz com bicho, faz com gente. Essa é uma máxima para mim. Se é capaz de fazer crueldade com um animal, é capaz sim de fazer com um ser humano. Não existe a empatia. Então pode sim fazer. A gente está falando de adolescentes, são menores de idade, eles não vão estar presos. Eles são jovens infratores. Não vai ter a punição que deveriam, inclusive. E aí a gente precisa repensar também sobre a questão da maioridade penal. Gente, antes eu até entendia. De verdade, eu entendia que a partir dos 18 anos era uma outra forma de pensar, era uma outra forma de agir. Não que não existissem crueldades ou infrações, enfim, mas era uma outra mente, era um outro comportamento. As pessoas não tinham tanto acesso à informação como tem hoje. Mas assim, hoje em dia, sabe o que é crime e o que não é. Um jovem de 16 anos, ele está fazendo isso de forma consciente. Ele foi levado pelos colegas. Não existe desculpa, entende? Ele fez porque ele quis. Se ele tivesse um mínimo de empatia, ele teria virado para os colegas e falado: ó, velho, não vou fazer não, porque para mim isso é um absurdo. Não dá para dizer que esses jovens não tinham consciência do que eles estavam fazendo. Eu, de verdade, eu acredito sim que hoje, pela realidade que temos, precisa revisar essa questão da maioridade penal. Esses adolescentes não deveriam estar sendo punidos como jovens infratores. Aí a polícia apreendeu o celular de um deles e a suspeita é que eles estavam participando de algum tipo de atividade em relação a dentro desse aplicativo. E já foram localizadas outras agressões com outros cachorros em outras partes do país. E aí a gente perde um pouco a esperança da humanidade, que a gente vê tanta atrocidade acontecendo. É como se o ser humano tivesse deixado a sensibilidade, o que nos torna humanos, deixado de lado. Essa questão do pensar no que está certo e no que está errado, no sentir compaixão com o próximo ou com o ser vivo. E aí o pai pega e manda pra Disney o filho, ou seja, ele faz uma crueldade dessa, ainda ganha um bônus de fazer um passeio na Disney. Eu não vou acabar presa, sabe porque eu sou rica!
E que eu achei maravilhoso que as pessoas nos Estados Unidos estavam pedindo a expulsão desses adolescentes lá. Que inclusive na casa de um deles foi encontrado droga. E aí é o que a gente diz, se os pais tomam uma atitude como essa, sabem que o filho cometeu fez o que fez, minimamente ele mesmo deveria entregar para a polícia. Ai, Jande, mas é meu filho. Não interessa. Todo criminoso é filho de alguém. Se isso for justificativa para não prender essas pessoas, para que adiantará a cadeia, né? Ninguém nasceu de chocadeira. Todo mundo é filho de alguém. Como é que um pai desse vê o filho cometendo um crime e manda o menino para Disney? Para ele ganhar tempo. E ainda coage quem denunciou. O porteiro, por exemplo, ele sofreu ameaça. Tal pai, tal filho, né? Do exemplo que eu tenho em casa. E essa realidade dessa elite que acha que tudo pode, que está impune de qualquer coisa, de qualquer acusação, porque tem dinheiro, porque tem poder. Mas aí eu quero pedir para você não perder a fé na humanidade. Porque ao mesmo tempo que a gente vê casos como esse, a gente vê casos como esse aqui, ó. É isso. Exemplo de pessoas que pegam um animal na rua, que encontram um animal que alguém abandonou e cuida. Então, sim, tem muita gente boa. Essa repercussão do caso Orelha também mostrou isso pra gente, que tem muita gente boa no mundo. É que, infelizmente, as coisas ruins a gente tem mais acesso. O próprio algoritmo dispara coisas ruins pra gente com uma velocidade muito maior do que as coisas boas. E aí eu tenho seguido, por exemplo, algumas páginas também na rede social que falam de coisas positivas, que falam de coisas boas, para eu também tentar mostrar para o meu algoritmo que eu não quero só tragédia. Então façam isso também nas redes sociais de vocês. Eu acho que a gente, não é que a gente não vai ter acesso ao que é ruim, porque a gente precisa ter acesso, infelizmente, mas a gente também precisa acreditar que existe gente boa no mundo, que está fazendo coisas positivas. E pegar exemplos positivos, por exemplo, na Dinamarca, né, que está ensinando nas escolas empatia com os animais. Tem escolas também na Europa que estão ensinando o respeito às meninas, essa questão do respeito ao gênero. E é pegar esses bons exemplos e trazer para o nosso cotidiano, trazer para o nosso dia a dia, trazer para as nossas casas. Esse tipo de educação é responsabilidade dos pais, das mães, do responsável legal pela criança. Não acha que é a escola que vai ensinar isso. A escola ensina, sim, a viver em sociedade, a conviver em sociedade, mas esse tipo de educação é educação doméstica. E cuidado com o que você fala e faz em casa, porque o seu filho está vendo tudo isso. Então vamos pegar os bons exemplos, vamos seguir esses bons exemplos, vamos contaminar a nossa vivência de coisas boas também. E vamos lutar para que jovens como esses ou pessoas como essas, elas paguem pelos crimes que elas estão cometendo. É isso. Curta, comente, compartilhe, para que essas ideias deixem de ser só ideias e se tornem atitudes. Segue as minas.